CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural. Cassiano Ribeiro, boa tarde. Oi, Nadédia, boa tarde para você, tudo bem? Tudo certo, Cassiano. A gente falava mais cedo aqui no noticiário sobre esses tempos, esse clima complicado, essas chuvas, enfim. A gente fala muito sobre fatos atípicos no tempo e agora eles já não são tão atípicos assim. E no agro faz muita diferença entre as questões para se trabalhar em cima desse novo normal é a questão da irrigação, né? Exatamente, Nadédia. E a irrigação, né, a procura por esse... Performing on the biggest stage in the world was just one step in my journey. Hi, I'm Ronnie, and I teach people all over the world how to dance with their dogs on my website. I was searching for a platform where I can really manage my business, and I found that in weeks. I'm so passionate about dogs and dog dance. It's the most amazing sport in the world. And the fact that in such a short time, I was able to build my own business and reach so many people, that's something that makes me super proud. Tudo isso interfere na produtividade, na colheita do setor. Então, quando você tem irrigação, você diminui esse risco, né? Você garante uma alta produtividade porque você dá ali uma irrigação, a água na dose certa, dá o fertilizante também junto nesses sistemas, muitas vezes, também garantindo alta produtividade. Mas tem um cenário também que está sendo muito desafiador para o produtor rural, que são os juros altos, né? Os juros altos aí limitam esse avanço da irrigação no Brasil. Hoje se fala que o Brasil pode ter mais de 20, 30 milhões de hectares irrigados, de um total de mais de 60 milhões de hectares agricultáveis, e a expectativa é que nesse ano esse número chegue aí no máximo 10 milhões de hectares. Então ainda tem um potencial de uso de irrigação no Brasil. A questão é realmente um investimento que é preciso ser feito para esse tipo de equipamento, né, que são investimentos altíssimos e com juro alto. Aí o produtor faz realmente a conta ali, as culturas que estão ganhando, que estão tendo mais procura aí para investimento em irrigação, são as culturas que ainda oferecem uma boa rentabilidade para o produtor, ou seja, aqueles produtos que estão com preços bons, altos, e aí com alta produtividade, o investimento num sistema de irrigação, ele pode retornar aí num prazo razoável. Já as lavouras, grandes lavouras aí do Brasil de grãos, como soja, milho, trigo, algodão, essas lavouras que necessitam geralmente desses pivôs centrais ali de irrigação, essas lavouras estão sofrendo um pouquinho com a rentabilidade, porque o custo aumentou, os preços estão oscilando muito, com base no que acontece no mercado internacional. Então, a expectativa do setor de máquinas e equipamentos aí é de que esse sistema de gotejamento ele cresça 15% nesse ano, já o de pivô central ele deve ficar estabilizado em relação ao ano passado. Esse ano, mais do que nunca, Cassiano, a gente tem falado muito sobre a produção nos Estados Unidos, né? Até pela questão do tarifaço. Como é que é esse panorama por lá? Nos Estados Unidos, a área já com irrigação é uma das é um dos países que mais investe em irrigação, né? Hoje se fala em mais de 20 milhões de hectares irrigados nos Estados Unidos. E a gente considerando aqui que o Brasil tem uma disponibilidade de água muito superior, né? Então, assim, o Brasil hoje tem o privilégio de ter muita água disponível, mas tem aí uma questão burocrática de licenciamento de outorga, de infraestrutura mesmo, para que essas tecnologias avancem no setor, tudo isso limita. E, como eu falei, os juros altos também aí, porque fazem esses investimentos que são altíssimos ficarem ainda mais caros, necessitando de um bom planejamento financeiro para retornar o investimento. Como é que são os sistemas de irrigação, Cassiano? Tem muitas diferenças? Varia de acordo com a cultura? Varia de acordo com a cultura. Geralmente, os mais usados são os pivôs mesmo, são grandes arcos assim que ficam instalados no campo, são movidos por rodas mesmo, e eles giram. Então, quando você vê muitas vezes aquelas imagens aéreas de áreas agricultáveis, e que tem, parece que uma série de pizzas, né, várias esferas ali em campo, são áreas irrigadas. Então, dá para ter uma noção de quando é irrigado por esse sistema. No caso do gotejamento, ele é, como eu falei, um encanamento, sistema de bombeamento de água, de fertirrigação, que fica no subsolo. E ali ele tem pequenos furos que vão diretamente na raiz das plantas, né? Ou no caso dos parreirais. Então esses são os mais
comuns, mas tem também os sistemas de aspersão, que não são os mais apropriados muitas vezes, porque acabam desperdiçando muita água, é difícil fazer esse cálculo ali também, mas em geral são os pivôs centrais e os sistemas de gotejamento os que mais estão crescendo. No caso do gotejamento, cresce em algumas culturas, como eu falei, específicas, como laranja, café, citricultura, fruticultura. No Vale do São Francisco também se usa muita área irrigada. Na verdade, toda aquela região do São Francisco ali, ela só é muito importante em produção de frutas por causa das águas do Rio São Francisco que irrigam esses pomares ali de uvas, mangas, maçãs, enfim, todas aquelas frutas que ficam no Vale do São Francisco. Então, todos esses sistemas aí, essas culturas mais perenes, elas são usadas ali com gotejamento. Já as grandes lavouras, como soja, milho, trigo, aí são os pivôs centrais mesmo. E como você falou, tem algumas culturas que têm o custo impactado, né, por essa necessidade e, apesar da gente ter muita água, tem alguns desafios de infraestrutura também, né, Cassiano, para que a água chegue, para que o sistema seja eficiente. Com certeza. Hoje, esse problema de infraestrutura é um dos principais entraves aí desse avanço da irrigação no Brasil. Primeiro, você tem que ter uma melhor distribuição de água. O Brasil tem disponibilidade de água, mas algumas regiões são mais privilegiadas do que as outras. Então, nesse caso, é preciso construir ali sistemas de reservatórios de água, né? Não adianta você puxar, vai ter um gasto muito grande com infraestrutura para puxar uma água de um rio que esteja muito distante da propriedade, por exemplo. Então é preciso investir nessa coisa de reservatório, na estrutura de reservatórios, na estrutura de distribuição e, principalmente, que tão importante quanto, a infraestrutura para energia elétrica, porque esses equipamentos são todos operados aí com energia. Então é preciso ter uma infraestrutura básica que muitas vezes não acontece no campo. Às vezes não existe linha de transmissão, não existe estação de distribuição de energia em muitos locais. Então tudo isso limita, além de, claro, essa gestão da água também, que é feita no Brasil pela ANA, Agência Nacional de Águas, que controla aí como é que está sendo o uso, né? Como é que está sendo, quanto que está se captando, quanto que está se usando, quanto está retornando para o sistema, onde está tendo maior captação, se tem alguma irregularidade. Tudo isso é um desafio para esse setor de irrigação no Brasil. Muito bem, assunto para a gente ficar de olho, porque os eventos climáticos realmente estão cada vez mais extremos. Cassiano Ribeiro, muito obrigada. Até logo. Obrigado, Nadege. Até mais.